Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao Apostasia Pod. Eu sou Tony Lima e esse é o nosso terceiro episódio da nossa saga, que vai continuando aí por vários e vários episódios. Hoje, especialmente, vamos falar sobre um livro que, na minha opinião, é um dos piores registros onde alguém teve a coragem de fazer. Esse livro se encontra em Doutrina e Convênios, que é a seção 132. Seção essa que eu considero, na verdade, um tipo de chorume, né? Vamos assim dizer, um chorume eu acho que se classificaria melhor com tudo aquilo que está escrito naquele livro. E o pior não é nada, o pior é que tudo isso que está lá, segundo o autor, saiu da boca de Deus. E isso é o que deixa a situação mais grave, né? Porque ridiculariza, escandaliza a imagem do nosso Criador, reduzindo tudo isso que ele é naquele chorume. Para quem não sabe o que é chorume, chorume nada mais é do que sabe aquele caldo do lixo em decomposição? Pronto, chorume é isso aí. Eu não vejo nada mais adequado para fazer uma comparação a Doutrina e Convênios 132, entre outras pérolas do mormonismo também. Então, pessoal, nesse livro da seção 132 de Doutrina e Convênios, eu vou falar assim um livro porque ela é grande, né? Eu vou fazer um apanhado assim, não vou ter condições de ler na íntegra por conta do tempo, mas eu vou dar um apanhadozinho aqui, dar uma pincelada e citar alguns versículos assim bem inspirados, né? Inspiração essa, você sabe de onde é que veio, né? O interessante é que esse livro, ele faz com que Deus ele passe a ser o advogado do diabo, ou quer dizer, de Joseph Smith. É muito interessante e engraçado, né? Por que é engraçado? Porque Smith ele usa Deus para justificar suas puladas de cerca, né? O cara, naquela época, ele já tinha mais de 30 mulheres. Ele tinha um harém, praticamente, né? Um harém até bastante diverso, né? Porque tinha mulheres de todas as idades, a partir de 14 anos. E aí, ele usa essa seção para justificar as puladas de cerca dele. O mais interessante é que ele já cria uma contradição mortal, principalmente no que se refere a Jesus Cristo e o Novo Testamento. Por quê? Porque mesmo que essas práticas dos profetas, que eles dizem que foram ordenadas por Deus, mas sabemos que não foi, inclusive no livro de Jacó 2, ali do livro de Mórmon, até então, 10 anos atrás, isso era uma abominação para Deus. E aí Joseph Smith ele se encontrou numa situação tão difícil e complexa que ele não teve para onde apelar no caso aí, né? Ele teve que apelar justamente para Deus e colocar tudo aquilo ali como uma ordem divina. Por que eu estou falando isso, né? Porque Jesus Cristo primeiramente ele cumpriu todas as práticas do Velho Testamento. Então a lei mosaica ela morreu ali. E a partir de Cristo, nós temos o Novo Testamento com todos os seus ensinamentos e exemplos. E aí você tem uma nova aliança, né? Ou seja, todas as práticas do Velho Testamento foram banidas. Não existia mais, até hoje. Então, uma vez que você considera o livro de Doutrina e Convênios 132 como sagrado, você está simplesmente anulando o Novo Testamento. E é incrível como eles conseguem manipular as pessoas a acreditar que isso tudo é sagrado e que isso tudo é verdade e que isso tudo é real quando não é. Quando você lê Mateus 5,17, você vê que Jesus ele veio cumprir a lei dos profetas. Ele cerrou aquele ciclo de práticas, né, como eu falei, do Velho Testamento, incluindo a poligamia, que é o caso em questão aqui agora. Então me diga, que Deus é esse que depois de tudo isso, ou tudo aquilo que Cristo passou, depois de todo o sacrifício de Cristo, resolve de fato abrir uma temporada exclusiva de concubinas, exclusivamente para Joseph Smith, isso em 1843, lá no interior do estado de Illinois?
Cara, esse cara aí é o cara. Ele tá assim, numa situação, um nível assim, bem acima da média com Deus, né? Porque, sinceramente, cara, depois de 1800 anos, Deus chegar a abrir a boca para falar que agora pro meu filho Joseph aqui, eu vou liberar aqui umas mulheres extra aqui, porque Emma não tá dando conta. Rapaz, é o cara ser muito doente, velho, em transformar toda essa sujeira, toda essa lambança em algo sagrado. É o cara ser louco, cara. É ser muito doente, é um maníaco esse cara. Sinceramente, não faz sentido nenhum isso aí. Então, pessoal, para que a gente possa entender o porquê que Joseph Smith chegou a esse ponto, escrevendo essa seção aí, nós vamos entender qual que era o contexto social da época, né? Por quê? Porque quando nós lemos essa seção ou qualquer outra solta, nós podemos até de repente entender que seja algo sagrado. Né? Você é induzido a isso dentro do mormonismo. E uma situação também é que você não pode contestar. Você não pode contestar, porque se você contesta, você está sendo espírito, ou você está tendo uma interpretação equivocada ou errada, né? Você tem que orar, e perguntar a Deus, e aí você vai ter resposta. Talvez essa resposta não venha agora, mas virá no devido tempo, né? E esse tempo é o tempo do Senhor. Então a desculpa deles é essa aí, para tudo que você venha a discordar. Mas é isso. Eu vou fazer aqui o PhD da situação em 1843. O que é PhD? PhD é o Panorama Histórico Doutrinário, né? Isso aí é uma técnica que você aprende no CTM quando você vai para a missão, que é nada mais nada menos do que você expor para o pesquisador, dar uma pincelada ali no contexto social da época, né, para que ele possa entender a escritura da forma que você quer que ele entenda. Então vamos lá. Qual que era o panorama histórico da época, né? Em 1843, quem era Joseph Smith? Joseph Smith, ele era nada mais nada menos do que um monarca, né? O cara era um rei. Sinceramente, só faltava coroa na cabeça ali de ouro, tem que ser de ouro adornada de diamante na cabeça de Smith. Por quê? Porque quem imagina que Smith nessa ocasião era uma pessoa simples está enganada. Quem imagina que Joseph Smith em 1843 era uma pessoa pobre está redondamente enganado. Até porque ele roubou muita gente, né? Um exemplo desse, a história lá do banco, daquele golpe financeiro que ele deu na galera e depois ele fugiu. Nós vamos falar sobre isso em um podcast, então teremos 1 ou 2 episódios para falar sobre isso. Mas Joseph Smith em 1843 ele era um cara muito rico, mas muito rico mesmo, né? E só para vocês terem uma ideia, além de ser o profeta, presidente da igreja, o que já rendia uma boa grana para ele, né? Ser presidente da igreja. Além disso, ele era prefeito da cidade, ele era o juiz da corte municipal, ele era o comandante da legião de Nauvoo, que era a milícia que ele controlava na época, né? Aquela milícia que perseguia aquelas pessoas que discordavam do profeta e dos ensinamentos da igreja, né? Aquela milícia que perseguia as mulheres que por acaso não concordassem com algumas coisas, que ameaçava, enfim, né? Eu não vou falar aqui tudo que essa milícia faria ou fazia, mas, cara, o que não falta é episódio para falar, porque é muita coisa. Então, além de ser general da milícia, Smith, ele também era pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Então o cara era um coronel, né? O cara tinha, na verdade, uma teocracia, porque as leis da cidade eram as leis que ele colocava, até porque ele era o juiz. Ele era o juiz espiritual e físico das pessoas, né? Porque ele era o profeta, falava com Deus. Ó, Deus mandou você falar isso, e eu, como juiz, estou mandando você fazer isso. O cara era o prefeito, né? O cara era o comandante da milícia. Então, cara, quem iria se meter com Joseph Smith naquela época? Diz aí. Ainda mais que todos eram controlados por ele, né? Todas as famílias, ele tinha o controle de todo mundo ali.
E com isso, por ele ser essa pessoa, né, que controlava todo mundo, ele tinha essa facilidade de conseguir o que ele queria, principalmente das mulheres. Então, ele usava as artimanhas referentes ao seu cargo de profeta, né, presidente da igreja, dizendo que era um mandamento de Deus, associado aos outros cargos, né, que ele tinha, né, em suas costas, eu vou dizer, o que ele representava, porque o cara ele tinha o poder político, militar e religioso todo centralizado na mão dele. Então tudo que ele falasse ali, acabou, era lei. Ninguém iria discordar ou confrontar Smith. Quem era o louco que iria fazer uma coisa dessa? Será que você naquela época iria confrontar Smith? Ou você acharia mais fácil dar um jeito de sumir de lá e sair fora? E sair de fininho e tocar a tua vida do outro canto? Eu acho que a segunda opção seria mais inteligente. E com isso Smith ele fez a sua coleção de mulheres, né? Ou seja, chamava as meninas lá para entrevista, e lá fazia a proposta. E aí as meninas acabavam cedendo, né? Quando eu falo meninas, porque existiam muitas jovens, né? Inclusive moças de 14 anos. Elas foram casadas com Smith, né? Um exemplo disso é uma jovem chamada Ellen McKimball, né? Ela foi forçada a casar com Joseph Smith. Em uma biografia dela, né, ela deixa um relato muito interessante e triste. O que ela fala? Meus pais foram ensinados que aquele sacrifício garantiria a salvação eterna da família. Agora imagine você, o cara foi lá, pressionou os pais da menina, e o pai e a mãe, né, ou o pai, né, possivelmente um portador do sacerdócio, foi lá e entregou a filha na mão do crápula, né? Na mão desse verme aí. E aí o que acontece? Assim como as vidas de muitas jovens, né? Muitas delas eram muito jovens, né? Como é o caso dessa jovem, a Ellen McKimball. Muitas outras, né? E isso não se resume apenas nessas moças solteiras, né? Nós tivemos também o caso de algumas mulheres que eram casadas, mais especificamente 11 mulheres casadas se relacionaram com Smith. Agora imagine você, 11 mulheres casadas, o cara dividia a esposa do cara, que provavelmente era uma pessoa que ele tinha contato ali, tava ali, ó. E a mulher ali vivendo essa vida dupla, tendo seu relacionamento com Smith, com o profeta de Deus, porque Deus mandou, e tendo relacionamento com o marido, selado aos dois. Eu conheço casos aqui de mulheres que foram selada a 3, né? Tem uma mulher, eu vou falar sobre isso depois, vou até mostrar a árvore genealógica dela, né? Não recordo o nome dela aqui agora, mas ela foi selada ao marido, e a Joseph Smith, depois que Joseph Smith faleceu, né, veio a óbito, ela foi selada também a Brigham Young. Aí eu fico pensando, caramba, como é que vai ser isso aí lá né? A mulher com Dona Flor e seus 3 maridos eternos. Isso eu não sei, né? Mas como nós sabemos que pela doutrina, na verdade, a mulher ela não pode ter mais de um marido. O marido pode ter, então eles devem falar o seguinte: lá no reino celestial ela vai escolher quem o marido vai ficar. Será que vai ser isso? Vamos lá, mas vamos voltar para cá, né? Então, devido a essa situação social, o cara, além de ter muito dinheiro, o cara controlava tudo. Era o profeta, presidente, prefeito, juiz, general e candidato a presidente da república. Joseph Smith, ele conseguia tudo que ele queria com facilidade, principalmente essas suas aventuras amorosas, pulando a cerca e deixando a cabeça da sua esposa Emma mais pesada, né? E dolorida também. E quando nós falamos assim, no caso da Emma, é interessante que com tudo isso aí, Emma ela veio a ser a 5ª esposa a ser selada a Smith, né? Ela não foi a primeira. Então por aí você já tira que a lambança já começou
há muito tempo atrás. E quando Emma começou a descobrir, eles fizeram lá um ritual lá, né, meio que um teatro, né, para fazer o selamento com Emma, né, como se fosse a primeira, mas na verdade não era. Vamos falar sobre isso também. Cara, essa questão de poligamia é um assunto que tem tantas ramificações que você fica assim, cara, minha cabeça fica aqui, pô, uma coisa liga a outra. E eu tô aqui tentando manter o foco para não sair aqui do nosso tema, que é justamente quando Deus vira o advogado do diabo, quer dizer, o advogado de Joseph Smith, ou o advogado da luxúria, né? Advogado da... Como que eu diria, rapaz? Advogado do adultério? Não sei. Cara, eles transformam Deus em um ser tão cafajeste nessa seção 132, que eu fico aqui pensando, cara, o que palavra usaria para classificar esse tipo de situação? Porque era tão vexatória e ridícula para Deus, e Deus é usado assim de uma forma assim tão, sabe, natural por eles. É tão ridículo isso, cara. Eu fico aqui, na verdade, me segurando aqui para não falar algumas palavras de baixo calão, porque de fato é extremamente ridículo. E aí, quando nós começamos a adentrar em Doutrinas e Convênios 132, versículo 1, quando nós começamos a ler, aí nós vamos ali para a introdução. É tão ridícula a introdução, caramba, rapaz. Que diz o seguinte, olha só: a salvação é obtida por meio do novo e eterno convênio. Gente, o novo e eterno convênio, nossa, é muito ridículo. Nada mais é do que o selamento, que é conhecido como o novo e eterno convênio do casamento, e também da pluralidade de esposas. Você tem aí essa situação. Se você vai para o templo mórmon onde é feito o selamento e você acaba se selando lá da sua esposa, você já tem a consciência que você já é um polígamo em perspectiva. Você sabe disso. E a tua esposa, ela sabe que ela vai ser levar umas galhas em perspectiva, ou seja, ela não vai ser a única esposa sua na eternidade. Selamento é isso. Então, muita gente se sela na igreja mórmon, mas não sabe exatamente o que significa o selamento, porque eles não dizem isso para você nas aulas de preparação para o templo. Não dizem nada disso. Eles só vão falar que o selamento você vai se unir para sua esposa ou seu marido para toda a eternidade, seus filhos para toda a eternidade e tal. Só, mas eles não dizem que você, principalmente a esposa, ela vai ser só mais uma diante das milhares que seu marido poderá ter na próxima vida. Por que eu falo isso? Mesmo como líder da igreja, como bispo que eu era, né? Eu até fico feliz por não ter realizado nenhum casamento. O único casamento que eu iria realizar, me parece que não deu certo. Houve uma situação, e para mim também foi um alívio, porque sinceramente eu não sei se eu iria realizar esse casamento mediante ao que eu já sabia, e também eu não sei se eu poderia falar para os noivos o que exatamente era o selamento numa entrevista, numa conversa, porque de fato você tem os números de famílias seladas no templo que você precisa ter, né, dentro do seu percentual nos seus relatórios lá para a igreja, e esses números são importantes. Então, enfim, vocês estão entendendo como que é o negócio, né? As pessoas, elas são tratadas assim como mercadorias mesmo. Eu preciso de tal índice, tantos por cento, 80% de casais selados no templo, e aí se eu não tenho, eu tenho que alcançar isso, entendeu? São metas, são números, não é verdade? Então vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: em verdade, assim diz o Senhor a ti, meu servo Joseph, já que te dirigiste a mim para saber e compreender como eu, Senhor, justifiquei meus servos Abraão, Isaque e Jacó, e assim como Moisés, Davi e Salomão, meus servos, no que diz respeito ao princípio da doutrina de terem muitas esposas e concubinas. Cara, aqui ele já bota uma fila de polígamo aí para justificar
os seus atos, né, libidinosos. O interessante disso tudo é que o que é que eu percebo nessa sessão? O medo de Smith. Porque naquela situação, naquela ocasião, a sua esposa já estava pela tampa, já para explodir, né? Então imagine você como que ficaria a reputação do profeta, prefeito, né, presidente da igreja, do general da milícia e do juiz da cidade. Imagine a reputação, ia para lama se a esposa dele começasse a criar problemas com isso, começasse a fazer um escândalo, que era o que Emma já estava a ponto de fazer, porque ela já estava sabendo de algumas situações. Bom, eu vou continuar, eu vou deixar para falar sobre Emma em outro episódio, para que esse episódio não fique tão longo. E realmente eu tenho muita coisa para falar sobre Emma. Mas o interessante disso tudo é o seguinte: é que ele fala sobre esse novo eterno convênio, né, do casamento, que foi ordenado, e que se não fosse cumprido, né, essa lei, ou esse convênio, a pessoa seria condenada, né? Porque ninguém pode rejeitar esse convênio aí que Deus ele deu. Olha que interessante, né? Então você já não tem escolha. Joseph ele tá ali, não, eu não tive escolha. Foi um negócio assim, ninguém tem escolha. Deus mandou, tem que fazer. E é isso. Se você não faz, você vai ser condenado. Então quando você vai para os primeiros versículos, você lê todo esse chorume aqui que eu tô parafraseando aqui. Mas eu sugiro que vocês possam ler com calma o capítulo 182 de Doutrina e Convênios e conheçam quem é o Deus que vocês adoram, que vocês servem, vamos assim dizer. O mais interessante é que eles usam muito essa questão, né, do casamento não ter nenhum valor. Você chega no versículo 15 em diante. Se você não se sela, você praticamente não casou, né? O que vale realmente de verdade é o selamento para a eternidade. Uma coisa bem interessante que você encontra no versículos 16 e 17. Ele fala sobre uma coisa muito interessante e onde convém com o que eu falei no episódio anterior sobre a escravidão sexual das mulheres. Por quê? Porque você precisa ser casado para que você possa crescer, ou seja, você possa multiplicar na eternidade. E aqui no versículo 17, né, no 16 ele fala que os anjos são pessoas que não casaram, né? Por exemplo, portanto, quando estão fora do mundo, não se casam, nem são dados a casamento, mas são designados anjos no céu, anjos esses que são servos ministradores para ministrar em favor daqueles que são dignos de um peso muito maior, imensurável e eterno de glória. Porque esses anjos não guardaram a minha lei e, portanto, não podem crescer, mas permanecem separados e solteiros, sem exaltação, no seu estado de salvação por toda a eternidade, e daí diante não são deuses, mas anjos de Deus para todo sempre. Ou seja, então se você não é casado, você não vai poder crescer. Se você não se sela lá na eternidade, você não vai crescer, você não vai evoluir em relação a questões reprodutórias, né? Você não vai ter um progresso, você não vai, eu não diria a palavra reproduzir, mas você não vai procriar e você não vai também poder criar outros mundos, porque você não vai ter condições de fazer filhos, né? Por aí você já tira. Indo um pouco mais pra frente, eu acho interessante a partir do versículo 19, onde aí você já vê que a sessão se torna um discurso político, porque existem tantas promessas irrecusáveis que eu acho difícil uma pessoa falar assim, pô, eu não quero isso aqui, né? E como Joseph ele era político, ele sabia muito bem usar as palavras, né? E aí ele deixa claro, né, que quando a pessoa ela é selada pelo Espírito Santo da promessa, ele passa a ter as chaves, né, do sacerdócio. Aí tem a promessa de que a pessoa irá surgir na primeira ressurreição.
E se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, herdará todos os tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Caramba, olha que profundo isso. Então é uma expansão cósmica, né? Todas as alturas e profundidades, ou seja, é uma expansão. Como o universo ele se expande para todos os lados, você vai também adquirir tudo isso, né? Além disso, você terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que bacana isso aqui, né? Agora, o interessante nisso tudo é que eu sinto um pouco de receio de Smith, né? Porque ele fala muito se a pessoa não cometer assassinato, ela vai adquirir todas essas bênçãos, né? E como diz aqui a escritura, né? Então será escrito no livro da vida do Cordeiro que ele não cometerá assassinato, derramamento de sangue inocente, e se guardar de meu convênio e não cometer assassinato, de novo, derramamento de sangue inocente, olha aí, ser-lhe-á feito acordo com todas as coisas que meu servo disse, nessa vida para toda a eternidade. Interessante essa parte aqui, né? Eu acho que ele já estava ali meio com receio, né? Porque o cara mexeu com um monte de filha de um monte de gente aí. O cara mexeu aí com as mulheres casadas. Sem falar aquela galera que já estava atrás dele por conta das situações dos golpes financeiros que ele aplicou no pessoal, né? Então, tinha muita gente querendo a cabeça dele ali. E ali eu acho que ele está vendo uma forma de usar Deus para proteger ele, inclusive dessas ações dessas pessoas que ele estava devendo cabeça aí, viu? E aí tem a promessa de que a pessoa ela vai passar ali pelos deuses ali colocados rumo à exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Então você vai passar pelos deuses que estão ali, né, colocados provavelmente em algum portão, alguma passagem, né, onde só vai passar aquelas pessoas que foram realmente aceitas dentro dessas condições impostas, né? Então serão deuses. Então você vai ser mais Deus do que os deuses que vão estar ali naquela passagem, né? Que você vai passar por eles. Olha aí, que interessante, né? Então você tem aí já 2 níveis de deuses, né? Tem uns deuses que são mais poderosos do que outros. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. E aí nós voltamos em seguida com a continuação desse episódio, parte 2. Para você que está conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.